bem-vindo ao canal Programando com Covery. Eu sou o Covery. Hoje nós vamos falar sobre algoritmos e mais uma vez sobre lógica e a nossa linguagem Pascal, ok? Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas considerações. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Algoritmo, automação, né? O que é um algoritmo? Vocês já ouviram falar sobre algoritmo? Essa palavra esquisita aqui. Nada mais é que uma sequência finita de instruções para resolver um problema. O algoritmo ele ainda se estende a qualquer outras áreas de conhecimento, tá? Funciona inclusive muito bem com matemática, onde nós resolvemos linha por linha, fórmula por fórmula, conta por conta, para se resolver aquelas equações, aquelas letrinhas maravilhosas lá, x mais y igual a z, e por aí vai, tá? O algoritmo também pode se resumir em uma outra forma que eu gosto muito de utilizar, que é um passo a passo, uma receita, tá? E o que é essa explicação dessa sequência finita? Vai ter um início, vai ter uma sequência e um fim. Então, ele tem uma sequência e termina, tá? De instruções diversas ali. Se a gente aplicar isso para a área da informática, é o nosso programa. Vamos dar mais uma olhada aqui. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Nós temos um problema que é lavar a roupa suja. Então, o que seria o algoritmo de se lavar a roupa suja? O que é o passo a passo para isso, né? Isso é o algoritmo, um passo a passo, uma receita. Então, olha, ó, passo número 1, colocar a roupa em um recipiente. O número 2, colocar um pouco de sabão emaciante. O 3 é encher de água. 4, mexer tudo até dissolver todo o sabão. O 5, deixar de molho por 20 minutos. 6, esfregar a roupa. 7, enxaguar. 8, torcer. Esse é o passo a passo para se lavar roupa suja, né? Aqui, pelo que a gente está vendo, isso aqui não tem nada a ver com máquina. É um recipiente, qualquer um balde, uma bacia. Mas se a gente seguir esses passos, eles estão bem simples, né? Não está aprofundado em detalhes, mas esse é o passo a passo, é o algoritmo para se lavar uma roupa suja. Mas aqui entra a parte que a gente fala da automação, que nós podemos utilizar uma máquina para realizar parte ou totalmente daquele aquele algoritmo que a gente acabou de falar ali. No caso, uma máquina de lavar roupa, né? Para este problema. Então, essa partezinha em vermelha, ó que legal. Essa parte vermelha, ela pode ser automatizada. A parte de encher de água, que é o programa da máquina. Mexer, aquela parte inicial que a máquina começa, ela dá uma mexida para misturar a água, sabão e as roupas. E depois ela ainda deixa de molho ainda. E aí esse esfregar roupa, obviamente, é que ela vai bater essa roupa. Depois ela vai enxaguar, que é a parte que ela esvazia, né? E o torcer a gente sabe que é o centrifugar. Então esse algoritmo ele pode ser uma parte dele automatizada, olha só. Um passo a passo agora com uma máquina nos ajudando a resolver este problema. Então, refrisando novamente, explicando novamente, quando vocês estiverem estudando, seja uma apostila ou algum outro material, você viu a palavra algoritmo, não precisa sair correndo nem se desesperar, não é nada um absurdo, não é uma fórmula, né? O algoritmo ele se resume em um passo a passo, ou ainda se preferir dizer, é uma receita. Passo a passo para se resolver um problema, ou uma receita para se resolver um problema. Nada mais que isso, tá? Tudo é uma sequência finita e tem lógica, tem fundamento, né? Cada passo desse tem lógica, tem sentido, né? Você não vai torcer primeiro a roupa
depois encher de água e depois enxaguar. Tem toda uma sequência correta para isso aqui funcionar. É onde entra a lógica, né? A gente pensar e ver se tudo que está escrito ali faz sentido. Então vem a pergunta, né? O que o algoritmo e automação tem a ver com programação de computadores ou programas? É a parte do hardware, né? A nossa máquina conversando com a parte lógica ali, que vai ter o sistema operacional, os nossos aplicativos e utilitários, jogos e etc, que são os nossos softwares, né? E qual é a diferença entre programa e algoritmo, né? Programa de computadores são algoritmos, esses algoritmos que são passo a passo, que a gente acabou de ver aqui agora. Esses algoritmos são executados pelo computador. Mas como, né? A gente já vai ver. Conclusão que o computador é uma máquina que automatiza a execução desses algoritmos, né? Esse passo a passo. Qualquer algoritmo? Obviamente que não, né? Algoritmos computacionais, processamento de dados, cálculos e etc. Aqui tem um resuminho, né, que a gente acabou de falar. E o que é preciso para se fazer um programa de computador daí? A gente já sabe, né? Nós vamos precisar de uma linguagem de programação. Para esta sequência de vídeo, eu vou estar passando Pascal. Vocês vão estar aprendendo lógica de programação e, ao mesmo tempo, a linguagem de programação Pascal, onde ela tem regras léxicas e sintáticas. A gente já vai ver isso aqui também, está em negrito, tá bom? Não se preocupe, não é nada também demais. Isso aqui é aquela palavra que engana, assim como o algoritmo parecia algo complexo e nada mais é que um passo a passo. Essas regras léxicas e sintáticas, elas são muito mais simples do que o próprio nome. E nós vamos utilizar uma IDE, no nosso caso vai ser o Pascalzinho, um compilador. No caso, o nosso Pascalzinho, ele já também é o próprio compilador, tá? E um gerador de código ou máquina virtual. Esse assunto a gente não precisa entrar em detalhes, né? Porque tem determinadas linguagens de programação que usa um ou outro tipo ou até os dois ao mesmo tempo aqui. Vamos ver aqui sobre as regras, né? A linguagem de programação, ela é um conjunto de regras léxicas, aí é a parte de ortografia, e as sintáticas, que é a gramática. Vamos ver qual que é a diferença, né? Parece que é a mesma coisa. Bom, a léxica, ela se diz respeito à parte de correção das palavras, só que a palavra isolada, só a palavra, né? Então, por exemplo, em português, cachorro é com CH. Se eu escrevo cachorro com X, então essa parte, essa regra léxica foi quebrada. Eu tenho que escrever corretamente. Lá na linguagem de programação tem um exemplo. Main, que seria a principal, né? Se eu escrever com M no final, o nosso compilador, a nossa IDE, a nossa ferramenta ali, seja ela o Eclipse para se programar em Java, o VS Code no Python, agora no Pascalzinho ou Pascal, ele não vai entender qual é o comando que você está dando aqui. Se tiver com este M maiúsculo, não é M maiúsculo, esse M no final. Ele não vai compreender, tá? Tem que ser certinho a regra léxica, tá? A parte sintática é a parte de sentença, né? Então tem uma ordem para ser escrito. O cachorro está com fome. Não fica com sentido eu dizer que a cachorro está com fome. E aí na parte de programação, usando esse mesmo exemplo aqui da sintática, seria assim: x é igual, no caso a programação que a gente vai ver, aqui ele recebe o valor, tá? X recebe 2 mais y, ok? Então se aqui tiver um 8, por exemplo, vai ser 2 mais 8,
e o valor 10 vai ser guardado aqui, ó. Agora, dessa forma, se nós escrevermos isso no código, não vai funcionar, vai dar erro, o software vai avisar que está errado, porque não faz sentido isso aqui, mais 2y, tá? Então tem que fazer a parte sentencial ali da gramática na ordem correta, tá? Aqui alguns exemplos, né, de linguagens de programação. C, Pascal, que a gente vai usar, C++, famoso Java, gosto muito, recomendo. C Sharp, Python, também recomendo. Ruby, PHP, JavaScript e mais um monte de outras, né? Também gosto muito de PHP. Quero só reforçar aqui que para o intuito desse canal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, quero falar com vocês. Para o intuito desse canal, que é aprender lógica de programação para programar, é para aprender do zero. Quem não tem absolutamente nenhum conhecimento em programação. Eu tenho 10 anos de professor, eu apliquei várias linguagens e tentei vários métodos desde o início de quando eu comecei a dar aula. Não teve melhor linguagem para começar, para inserir o aluno nesse mundo de programação. Esse aluno que não sabia nada, nem imaginava que existia lógica de programação, algoritmo, não teve linguagem melhor para esse aluno que Pascal, tá? Tentei outras, a nossa famosa que tá em alta, né? Tudo que é vídeo na internet, Python. Eu não sou contra Python, muito pelo contrário, eu acho ele fantástico, eu uso. É de uma velocidade para programar, de uma facilidade para programar tremenda. Mas para quem não sabe nada, eu vi isso. Para quem não sabe nada, ela até ajuda no começo, atrapalhar depois quando a pessoa for para uma outra linguagem. Que Python é muito simples, é muito fácil de programar. Quando você vai para uma linguagem mais robusta como Java, eu vi isso acontecer. A pessoa se frustrava muito e às vezes até desistia. Praticamente xingava o Java, detestava ele. E Java é maravilhoso. Quando a pessoa... Eu tentei outra abordagem também. Ensinar lógica de programação já com Java. E Java não é para se assustar agora. Primeiro a gente tem que aprender lógica. Mas Java é maravilhoso. Eu estou em umas turmas lá na escola que nós estamos transicionando da lógica de programação com Pascal para Java. Eles estão adorando. Inclusive, esses alunos que podem estar vendo o meu vídeo aí agora, comenta aí. O que você acha do Java? O que você acha do Pascal? Fala aí sobre as aulas. E se você está sentindo muita diferença entre um e outro, deixa um comentário aí para o pessoal ver que Java não é um bicho de 7 cabeças, ele é muito bom. Então eu tentei essa abordagem com Java também e atrapalhou bastante no começo, até eles entenderem essas questões de classes, né, de objetos, ficou um pouquinho pesado para eles. Então eu retornei para o Pascal e foi sucesso. É bem simples de usar, começa pela instalação, não tem instalação, né? Você baixa, extrai e usa. Os outros você tem que preparar todo o ambiente, instalar plugins, um monte de configuração, até você programar, dependendo você já desistiu. Então eu não sou contra nenhuma, não sou contra nenhuma dessas linguagens, com exceção JavaScript. Tô brincando, JavaScript é bom também, mas tem que estudar bem ela. Não sou contra nenhuma, sou muito a favor de Python, muito a favor de Java e todas as outras. Algumas aqui eu não mexi ainda. Mas para quem vai aprender do zero, reforço o que eu estou dizendo. Eu tenho experiência nisso, eu vi. Não tem melhor para aprender do zero do que essa, tá? Vai por mim.
Então aqui um exemplo de programa, né, para a gente só encerrar aqui a parte de algoritmos. Deixa eu voltar a tela aqui, que eu desci o slide e não passei para vocês. Então, supondo que nós temos um programa que solicita do usuário 2 números e depois mostra a média deles. Então aqui, ó, o usuário digitou 3, depois 6. Isso aqui vai resultar num valor 9. E 9 dividido por 2 dá 4,5. Então essa aqui é um programinha. Vamos ver aqui. Só retornando, né? Então qual seria o algoritmo disso aqui? Qual é o passo a passo? Pedir o primeiro número para o usuário. Pedir o segundo número para o usuário. Somar os valores. Dividir por 2 e exibir o resultado. Basicamente é isso, tá? E essa mesma resolução aqui na linguagem C, né? Temos também na C++ ou C++, na linguagem C#, perdão, enrolou a língua, e na Java, né? Isso aqui também eu vou ter vídeos, sequências, uma playlist mais para frente de Java também, tá? E aqui um resuminho. A partir daqui não precisa. Deixa eu fechar aqui. Vamos falar mais um pouquinho, só para a gente encerrar essa aula de algoritmos aqui. Eu fiz uma pergunta no chat GPT e quando eu fiz essa pergunta, eu estava na versão, não é a top dele, mas era uma das versões mais atuais aqui, né? Então eu fiz a pergunta ali sobre o que é o algoritmo e qual a relação com a lógica. Ele me respondeu estas seguintes frases aqui, né? Descer um pouquinho. O algoritmo é uma sequência finita de instruções, foi o que a gente acabou de ver ali, ou passos, né? Passo a passo, uma receita, enfim, que são seguidos para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. No caso, a gente viu ali que fazia uma média aritmética entre 2 números. Esses passos são organizados de forma lógica, eles têm que ter sentido e clara para garantir que, ao segui-los, o resultado desejado seja alcançado. Relação com a lógica, vamos ver. Deixa eu só ajustar a tela aqui. A lógica, olha só que importância isso aqui, uma explicação muito direta, né? Essa é uma das coisas que eu gosto no ChatGPT, ele não enrola. A lógica de programação é a base. Eu falei isso no primeiro vídeo. É a base que permite criar algoritmos eficientes e funcionais. Então, com lógica, entendendo como o computador funciona, a gente consegue criar algoritmos eficientes e que funcionam. Ela envolve o uso de raciocínio lógico para determinar a sequência correta de passos a serem seguidos. Ok. A lógica de programação é essencial para estruturar algoritmos de maneira que eles possam ser traduzidos para uma linguagem de programação executados por um computador. Então, nós montamos um passo a passo, né? Um algoritmo com uma sequência lógica infinita de sequências de ações, e nós vamos traduzir isso depois para uma linguagem de programação para o computador executar. No caso, nós vamos traduzir alguma lógica aqui, algum algoritmo. Nós vamos pôr este algoritmo numa linguagem de programação que no nosso caso é o Pascal, e o computador vai executar este algoritmo para nós. Resumindo, a lógica de programação é a ferramenta que você usa para criar algoritmos. Sem uma boa lógica, um algoritmo pode ser ineficiente, confuso ou até mesmo errado. Portanto, a lógica de programação e os algoritmos estão intimamente ligados. A primeira fornece os meios para a criação do segundo. Então, mais uma vez, né? A lógica de programação é fundamental, é a base. Não pulem essa etapa, não vão direto para uma linguagem complexa ou uma linguagem que não é benéfica para você nesse momento. Vamos estudar a lógica
com uma linguagem simples como é o Pascal, tá? Vamos seguir a sequência aqui, que tem uma informação bem interessante aqui. Eu fiz a pergunta na sequência. Quais as melhores linguagens de programação para aprender lógica? Lembrando, eu coloquei uma observação que eu não sei absolutamente nada de códigos, então eu sou uma pessoa ignorante, eu não sei nada, ou então sou eu, há mais de 10 anos atrás, que nem sabia da existência de algoritmo, muito menos de lógica, só pensei assim, vou procurar programar. Então, essa pergunta é como se fosse uma pessoa que não sabe nada mesmo, ou igual a eu lá atrás, né? Vamos ver a resposta dele. Se você está começando do zero, que é aprender lógica de programação, algumas linguagens são especialmente recomendadas devido à sua simplicidade e clareza. Aqui estão algumas das melhores opções. Então ele listou aqui o Python. Por que aprender o Python? É conhecido por sua sintaxe limpa e intuitiva, que se assemelha à linguagem humana. Isso aqui quer dizer que os comandos são mais parecidos com o que a gente diria em inglês, né? Um comando para a máquina, que ela está com uma linguagem mais próxima do inglês simples, né? Isso facilita a compreensão dos conceitos de lógica, sem se preocupar com uma sintaxe completa. Concordo. Fácil de ler e escrever, com uma comunidade enorme e muitos recursos de aprendizagem. Concordo. Muito. Desvantagens. A transição para linguagens que usam abre e fecha chaves, ou seja, quase todas, tá? Para blocos de códigos pode ser desafiadora. Eu não queria entrar aqui em detalhes, mas eu vou tentar exemplificar aqui. Tem blocos de códigos que eles só vão ser executados dependendo de uma situação ou alguma outra coisa dentro dos comandos. Caminhos, né? Como que esses blocos são montados? Nas grande maioria das linguagens, ele é montado dentro disso aqui, ó. Então abre a chave, digita um monte de código e fecha a chavezinha. Então aquilo determina um bloco de comandos. No Python não tem isso. É só a indentação do código, ou seja, a organização do código um pouquinho mais para a direita já identifica como um bloco. Isso eu vi acontecendo, confunde muito os alunos, quem está estudando na própria linguagem, ali no Python pela primeira vez, e depois mais ainda quando vai transicionar. E ele nem disse aqui sobre os pontos e vírgulas nos finais dos comandos, que todas as outras linguagens também usam. Então concordo com tudo aqui. Eu não sei se o ChatGPT está listando ele como a primeira, ou se ele só está dizendo, ó, tem essa e essa. Mas aqui tudinho eu concordo, tá? E vamos aqui no item 2 aqui. Pascalzinho, por que aprender? Pascal é uma linguagem educacional clássica, com uma sintaxe clara e bem estruturada. O Pascalzinho é uma versão simplificada e moderna, excelente para iniciantes. Eu acho que eu não conseguiria explicar de forma reduzida e simples, mas melhor do que isso aqui, tá? É excelente para iniciantes. Vantagens: ideal para quem está aprendendo a programar pela primeira vez com um ambiente de desenvolvimento simples. Concordo 1000 vezes. Desvantagem: menos usada no mercado de trabalho moderno. Isso é óbvio. Mas o nosso intuito aqui, eu concordo com a desvantagem, mas está meio fora de contexto isso. Porque nós não estamos estudando ela para entrar no mercado de trabalho com essa linguagem. Nós estamos estudando ela para aprender a base bem sólida de lógica de programação. Tá? Não vamos se esquecer disso. Eu só uso o Pascal para ensinar lógica de programação
deixar a base, a estrutura, os fundamentos do entendimento do aluno no mais alto nível possível na lógica. Aí a gente continua aqui. Ele fala sobre a linguagem C. Eu nem vou ler, porque a desvantagem dela, ela já tira ela da lista, esse C, porque eu ainda fiz a pergunta. Eu não sei absolutamente nada de códigos. E a desvantagem do C, ela acaba com ela. Ela é bem detalhada e rigorosa, com potencial de frustração para iniciantes. Totalmente. Então, eu nem vou ler sobre as vantagens e por que aprender C. Ela está fora dessa lista aqui. O ChatGPT não fez legal. Mesma coisa aqui com JavaScript. Também não gostaria de entrar em detalhes agora, mas a pessoa não consegue entender de cara estrutura de dados, por exemplo, entender o que é uma string, o que é um número inteiro, um número double. Ela é tão flexível que ela chega a atrapalhar. Então eu também tiraria ela da lista. Nossa, tiraria fácil JavaScript da lista. E aqui ele já começa com... Eu acho que ele só quis preencher aqui para não deixar muito sem resposta. O Scratch é mais para brincar ali, né? Então ele deixou aqui uma sugestão pessoal. Considerando que você não tem nenhuma experiência com códigos, Pascalzinho pode ser uma excelente escolha para começar. Especialmente se você deseja entender lógica de programação com uma sintaxe clara e estruturada. É uma linguagem educacional projetada, importante isso, para facilitar a aprendizagem. Vocês, meus queridos que estão assistindo, meus alunos, ex-alunos e quem mais pegou aqui esse canal, dá uma ênfase, grava essa frase aí na sua cabeça. Educacional, uma linguagem educacional projetada para facilitar a aprendizagem de vocês. Eu já ouvi críticas, né? Nossa, você ensina Pascal, por que você não ensina Python? Eu já acabei de dizer, eu não sou contra o Python. Ela está no hype, é a linguagem da moda. Mas eu não quero saber da moda, eu não quero ficar agradando ninguém. Eu quero que os alunos aprendam lógica de programação. Eles aprenderam, eles vão aprender Python, eles vão aprender Java, JavaScript, que eles quiserem. Contanto que eles tenham a lógica, aquele fundamento top, assim, que é o que eu desejo, tá? Então ele deixou essa dica aqui para nós aqui. Eu vou encerrar aqui, tá? Falei bastante. Na próxima aula, deixa eu aqui falar com vocês. Na próxima aula, nós vamos aí começar a sequência de vídeos voltadas ao Pascal mesmo, a programada aí. A parte conceitual de explicações acabou aqui. Então eu vou montar daqui para frente, os vídeos serão todos programando, mas dentro desses vídeos, obviamente, eu vou trazer aqui, eu vou trazer dicas, eu vou trazer sugestões e tentar colocar toda a bagagem de aprendizado que eu tenho nesse tempo todo de professor, também de programador, tudo que eu vivi esse tempo. Eu quero trazer a melhor forma de fazer vocês aprenderem lógica de programação para vocês serem os melhores programadores, tá? Aquele abraço, eu quero mandar um alô lá, deixar um abração pro meu aluno. Eu chamo ele de Canjica Boy. Beleza? Um abração para você. A gente se vê, tá bom? Obrigado, tchau, até o próximo vídeo.